Olá, meus amigos e amigas, estamos iniciando Economia e Desenvolvimento desta semana. Copa do Mundo, né? Todo mundo preocupado. Aí agora, daqui a pouco, teremos as finais da Copa do Mundo deste ano. Infelizmente, já era previsível para nós, pelo menos, né? Para mim, de que o Brasil não iria muito longe. Mas ele foi até bem aquém daquilo que poderia, né? Chegar, talvez nas quartas de finais, nem isso o Brasil conseguiu. Mas é um assunto aí que, naturalmente, chama a atenção de todo mundo, o mundo inteiro praticamente hoje, com a revolução das comunicações, em qualquer lugar do mundo, se vê pessoas envolvidas, multidões envolvidas com a Copa do Mundo. Nosso primeiro entrevistado aqui, um parceiro nosso, aliás, um daqueles que, de certa maneira e contundentemente, mantém esse programa já há muito tempo, há quase 25 anos, né, do nosso Economia e Desenvolvimento, empresário Carlos Biderman. Biderman, obrigado pela tua presença uma vez mais. Prazer estar aqui contigo, Silvio. Sempre é bom conversar contigo. Muito bem, da mesma forma. Aliás, o Dr. Biderman esteve na Copa, esteve vendo 3 jogos, né, na Copa. 3 jogos. Quais jogos que tu viste? Eu vi Uruguai, Cabo Verde, Brasil, Escócia e Colômbia e Portugal. Interessante, ele estava me contando agora, eu nunca fui ver Copa do Mundo e tal, né? E ele foi com que idade? Foi agora, né? Não, primeira Copa que eu Primeira assisto Copa fora agora. Porto Alegre foi essa, né? Mas tu levou o teu neto com 10 anos. 10 anos de idade. Com 10 anos já viu a primeira Pô, Copa. guri, com 10 anos de idade já está vendo o Brasil na Copa. Eu levei 72 anos para ver o Brasil na Copa. Como mudaram as coisas, né, Biderman? Quer dizer, tem a questão toda. Hoje o mundo é globalizado, as Ficou muito mais comunicações, fácil, né? Ficou muito mais fácil. o transporte é muito mais facilitado, enfim, Sim. essas coisas a gente sabe que acontece. Compensação, os preços subiram um pouquinho. Com certeza, né? O que não sobe, né? Eu estava comentando agora que, na verdade, aqui para nós, né, o futebol praticamente hoje é negócio, né? E só subsiste porque é um negócio. Então, eu já perdi muito o encanto com o futebol. Né? Perdi muito. A gente que é gremista, nós somos gremistas, o Biderman foi diretor do Grêmio, presidente do Conselho Deliberativo, agora há pouco tempo, consultivo deliberativo. Então, a gente vive o futebol, a gente adora, no caso, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? E nós tivemos grandes contendas, porque naquele tempo, né, Biderman, tu vai concordar comigo, o jogador de futebol, ele jogava pelo seu clube, jogava pela sua honra, jogava pela sua dignidade, jogava o seu futebol no limite. Isso faz diferença hoje, né? Olha, Silvio, a gente analisar as causas do desempenho pífio do Brasil nessa Copa, né, não é muito difícil, né? Algumas acho que são mais ou menos óbvias, né? Mas uma delas, para mim, é, vamos dizer assim, a mudança do conceito do futebol no Brasil. Ou seja, a gente começava jogando, e eu comecei jogando futebol na várzea, né? Ou seja, nos campinhos das pracinhas, nas casas dos amigos. Eu vi muito tu jogar, tu era centroavante, né? Sim, centroavante e ponta esquerda, às vezes um pouquinho recuado, às vezes mais na frente. Não, daquele centroavante que incomodava, tio. Esse Haaland aí era... Ele acho que se inspirou no Carlos Biderman. Que é isso. Mas, então, o futebol tinha naturalidade. Hoje essa naturalidade acabou. Então, hoje tem muito mais. Eu vi o meu neto treinando desde 5 anos de idade, os treinadores, vamos dizer assim, no futebol de salão, ensinando a jogar em losango. Puxa vida, a gente nunca pensou nisso naquela época. A gente jogava e desenvolvia as habilidades pessoais, ia jogando, vamos dizer assim, conforme era uma improvisação, a intuição. Né? Então, essa improvisação do futebol brasileiro que gerou, na minha opinião, essa quantidade inestimável de craques que se tem no futebol, que o futebol, eu uso a palavra pasteurizado, ele elimina essa criatividade, ele joga, vamos dizer assim, de acordo com a tática, com as estruturas, padrão. E esse padrão, Silvio, ficou muito parecido no mundo todo. E a diferença que tinha para o Brasil para os outros países é que o Brasil tinha criatividade. O Brasil e a Argentina um pouco menos, mas o Brasil tinha criatividade. Então o Brasil formava craques que ganhavam dos europeus, às vezes os perna coxa branca, canela dura, os caras, enfim, cintura dura. Então o brasileiro, na sua ginga, na sua habilidade, na sua capacidade individual, ganhava com facilidade dos clubes europeus. Foi ser campeão só em 58, mas beliscou em 50, em 38 já foi bem, 62 ganhou de novo. Mas o que caracterizava aquelas seleções com preparo físico muito pior que o que é hoje, com a velocidade muito menor que a de hoje, mas a excelência do futebol brasileiro estava caracterizada na competência individual, no talento individual. Talento esse hoje que não é valorizado. O segundo aspecto é a desbrasileirização do futebol brasileiro. Ou seja, os jogadores, praticamente todos os jogadores da seleção brasileira, com salvo raras e honrosas exceções, não jogam
e saíram do Brasil muito cedo. Então isso tira, vamos dizer assim, aquele sentimento de patriotismo, de vontade, não vou usar a palavra patriotismo, talvez seja um exagero, mas aquele sentimento de fazer o Brasil ganhar alguma Não, e coisa. de identificação com a bandeira nacional, Com a com bandeira, a com o hino, eles população não sabem brasileira. cantar o hino, a grande maioria deles. O Rafinha deu uma entrevista antes que foi sintomática antes da Copa, dizendo que estava chateado porque não estava de férias, estava perdendo as férias dele. Eu vou te contar uma coisa, desculpa te cortar. Se eu fosse diretor de É o futebol, que eu ia dizer. eu tirava ele na hora, que Cortava vai na hora. embora Vai. e quem está com ele vai também. Exatamente. Cara, nós temos que ter no futebol uma disciplina. Claro. Ou os caras estão lá, se quer ganhar dinheiro, então vai ganhar dinheiro. Agora, não vem aqui tirar lugar de quem poderia dar muito mais com Aquela esforço. entrevista do sincericídio do Rafinha, não sei se outros não pensavam igual, não pensam Isso igual. aí mesmo, isso aí mesmo. Mas acho que foi sintomática, foi característica da falta de interesse dos jogadores no sucesso da seleção brasileira. Estavam lá cumprindo um papel e jogando para o que desse e viesse. Tá certo, se ganhar tá bom, se não ganhar também tá bom, não vai mudar muito a minha vida. Quem sabe até vai antecipar minhas férias, que é o que eu quero, tá certo? Então, esse desinteresse desses jogadores e também a atitude do treinador também não foi boa, né? Eu acho que o nosso treinador, pós-jogo, deu uma demonstração de desinteresse na seleção, de descompromisso com o país, extraordinário. Não que eu seja contra treinador estrangeiro, não tem nada contra treinador estrangeiro, mas esse especificamente não mostrou uma atitude que vamos dizer assim, que merecesse respeito, confiança e credibilidade. Então, eu acho que são poucos fatores que estão aí linkados, que, se relacionados, geram, vamos dizer assim, esse resultado pífio da seleção brasileira. O que fazer para mudar isso? Eu acho que tem a questão política também envolvida nesse aspecto. A política do futebol não vai bem, né? Os interesses da Confederação Brasileira de Futebol não são os melhores. A gente viu todos os mandos e desmandos que aconteceram na CBF nesse passado recente, o que se reflete no campo. Isso é inexorável. A gente que viveu um pouquinho de futebol, vive um pouco de futebol, sabe que o que acontece na direção dos clubes se reflete imediatamente no vestiário. Não há como blindar vestiário, não existe isso. Então, acho que essas são um pouco das causas aí do fracasso da seleção brasileira. Eu não vi integralmente o jogo da Argentina contra o Egito, mas o pouco que eu vi e as demonstrações que se viu depois, foi de uma garra absurda, né? De fazer 3 gols em 12 minutos, conseguir virar aquele jogo perdendo 2-0. Uma demonstração que eu ouso dizer que o Brasil não teria. Nas mesmas condições, se acontecesse, o Brasil não teria. Tanto que o Brasil, perdendo o jogo lá para a Noruega, não mostrou uma atitude de quem estava indignado, de quem estava descontente. Estavam conformados. Vamos lá, se der, deu, se não der, não deu. Então, isso é o que caracteriza, infelizmente, o futebol brasileiro. E se não houver uma mudança radical nesses processos desde a base, desde lá do início, eu não acredito que o Brasil possa voltar a ser vamos dizer, nem um player no futebol brasileiro. Vamos dizer assim, um protagonista nas próximas Copas do Mundo. Vai continuar sendo assim, né? Na verdade, a seleção brasileira é o espelho do Brasil. Veja bem, a administração nacional, né, com esse governo que está aí, nós sabemos muito bem, já sabíamos que ia acontecer, já deu mostra a experiência dele. Quer dizer, não está aí para as coisas, para a eficiência, para a honestidade, para a hombridade, para lutar para fazer um Brasil melhor. E a seleção brasileira, eu vou te contar uma coisa, Bider, eu tenho uma ideia, não sei se poderia até considerar estapafúrdia, mas se eu fosse o responsável pela convocação da seleção brasileira, quem está fora não vem. Convoca os caras só do Brasil. Porque esses caras, pelo menos, eles vão ter uma ideia de que ele tem que fazer alguma coisa para se projetar mais. Eu concordo, Silvio, eu participo dessa mesma ideia, exceto pontualmente 2 ou 3 jogadores que poderiam fazer a diferença. Eu acho que o Vini Júnior deu uma demonstração muito positiva nessa Copa. Se há um jogador foi único, né? que mostrou vontade, interesse, mostrou garra, mostrou competência, qualidade, foi o Vinícius Júnior. Eu não imaginava isso dele, não tinha essa expectativa em relação a ele. Eu também. E ele me surpreendeu positivamente. Talvez seja a melhor coisa que aconteceu na seleção foi o Vinícius Júnior. Esse é um cara que eu traria para jogar na seleção brasileira, traria com certeza. Agora, o Neymar não faz nenhum sentido. Desculpe, eu acho que o Neymar foi uma convocação absolutamente política. Eu estava lá, disse há pouco, no jogo Brasil-Escócia, torcida entusiasmada com a entrada dele, meu neto lá vibrando, Neymar, porque ele representa um personagem hoje, muito mais do que um jogador, ele é um personagem. Então, mas a participação dele nos jogos foi ridícula. A entrada dele no jogo na Noruega foi lamentável, não acrescentou absolutamente, pelo contrário, ele abriu um espaço que não tinha a Noruega antes dele entrar, tanto que ele entrou, estava 0-0. Depois não acrescentou absolutamente nada, né? Então, é isso, né, Silvio? Muito triste com a situação do Brasil. Acho que, como tu disseste, eu não sei se eu faço exatamente essa relação da seleção brasileira com o país, mas é um reflexo, vamos dizer assim, ela está, vamos dizer, muito similar ao que acontece no Brasil, o que tem acontecido na seleção brasileira, esse desinteresse
pelos símbolos e valores da pátria, coisa que a gente aprendeu na escola e que hoje não existe mais. Eu vejo nos jogos, lá é um pouco diferente, mas aqui nos jogos do futebol brasileiro, toca o hino brasileiro, poucas pessoas se levantam, que é uma demonstração simples de respeito, de amor à pátria, independente, não interessa quem esteja no governo, mas o respeito ao Brasil, ao país, isso não existe mais. Mas tu tocaste bem no assunto, quer dizer, essa é uma questão assim, ó, eu me lembro quando fiz meu ginásio também, na nossa época, nós tínhamos Organização Social e Política Brasileira, OSPB. Isso foi pensado, tirado do currículo escolar. O que tu aprendia ali? Em qualquer paísinho, o pessoal tem amor pela pátria. Amor pela pátria é a coisa mais linda que tem. Nós somos frutos do Brasil, nós somos o Brasil. Silvio, eu tenho uma admiração pelos Estados Unidos incrível. Isso vai muito além do governante de plantão, não é isso, isso não muda a minha admiração pelos Estados Unidos, pelo país como um todo, pela expressão de liberdade. Mas mesmo nos jogos lá que não envolvia a seleção americana, 1 hora antes do jogo, não sei se chegou a passar na televisão, 1 hora antes de cada jogo, eu toco o hino americano. E as pessoas levantam, respeitam, cantam o hino. Aqui vaiam, aqui tem vaiado. Então, e cantam outra coisa durante o hino. Então, o respeito ao hino americano chega a ser emocionante. Talvez o momento mais emocionante, fora o hino do Brasil, para quem está fora do Brasil, é uma coisa espetacular ouvir o hino brasileiro fora do Brasil. E aqui também, mas lá a gente se emociona mais, logicamente, por estar longe do Brasil e por ser um jogo do Brasil, mas o respeito ao hino americano é uma coisa realmente emocionante e nós temos muito, muito, muito que aprender com os Estados Unidos. Eu acho que nós não vamos ser nada do ponto de vista internacional, fora do Brasil, mundial, enquanto nós não resgatarmos a nossa admiração, o nosso amor e o nosso respeito à bandeira brasileira. Exatamente. Isso aí são valores indissociáveis do sucesso de qualquer país. Veja, qualquer paizinho, os caras choram ouvindo o hino nacional. Qualquer paizinho, os caras morrem pela sua pátria. O brasileiro foi ensinado, nós sabemos por que ideologia, a não gostar disso. Porque isso atrapalha planos que nós sabemos ideológicos de dominação aqui no Brasil desde a década de 60. Então nós temos que, eu torço por isso, Biederman, que nós tenhamos uma virada de chave nisso daqui para frente. É difícil, é uma caminhada longa, mas para resgatar tudo isso aí. Tomara que isso aconteça. Não acredito que venha acontecer. Eu também. Eu acho que nós não estaremos aqui se um dia vier a acontecer. É verdade, com certeza. Biederman, que bom conversar contigo. Um grande abraço. Um abraço, obrigado. E até a próxima. Sempre aqui. Que nós temos... Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, eu recebo aqui com muita honra, muito prazer, um empresário de sucesso, um empresário que a história depois vai contar, né? Foi um dos responsáveis por colocar Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre é a capital, no cenário turístico nacional e internacional. Falo Edemir Simonetti, grande Edemir Simonetti. Obrigado pelo convite. Lutas. Sempre é bom, né? Estar falando da economia de Porto Alegre, de turismo, de negócio. Sempre é bom estar falando. Obrigado pelo convite. Simonetti, nós estávamos conversando aqui antes da entrevista sobre Copa do Mundo. Nós estamos dentro da Copa do Mundo, quer dizer, a Copa do Mundo termina na semana que vem, mas o Brasil está fora. Mas nessa conversa, Simonetti me lembrou uma coisa que eu acho fantástica, oportuna e importante para o Rio Grande do Sul. Na Copa de 2014, que teve jogos aqui em Porto Alegre, o Simonetti colocou uma questão que é fundamental. A Copa do Mundo trouxe um reavivamento de investimentos turísticos em Porto Alegre. Reavivou, por exemplo, a Orla do Guaíba, né? Sim, a Copa do Mundo para Porto Alegre ela foi fundamental, porque houve um rompimento de um ciclo, né? Nós estávamos 247 anos dando as costas para o Rio, que a Orla foi inaugurada depois da Copa, mas foi por causa da Copa que a gente conseguiu viabilizar a Orla. Então, a Orla, e mais 14 obras na cidade, a tronco, os viadutos, enfim, foram 14 obras, não conseguiram terminar para a Copa, mas o legado ficou aí, porque jamais a gente iria fazer jamais o prefeito na época, o Fortunati, poderia contratar o Jaime Lerner por Honório Saber, né? Entendeu? Então, se passasse por uma licitação de arquitetos, nós estaríamos discutindo o assunto até hoje. Então, nesse aspecto,
foi A premência da Copa, né? premissa da Copa, de estar De né? fazer E e ter que fazer, fazer de qualquer e maneira. tinha financiamentos, altos financiamentos para o viés turístico, né? Fungitur, para empresários, e também os governos da época, que estavam, no caso, Fortunati e Fogaça, e o Melo, né? E Uhum. eles souberam com maestria conduzir a viabilização da orla, né? Que até foi o arquiteto Jair Lerner, ele foi jogaram tomate, moedas para ele quando ele fez a apresentação do projeto, mas enfim, depois vencendo isso, Não, houve passeata, eu me lembro, eu subiram acompanhei em isso. árvores, né? Em Então árvores, passeata lá e foi movimento para impedir das obras. as obras. Então, a orla, quando inaugurou, faria 247 anos dando as costas para o rio. Inclusive, essa semana vai ter uma corrida em Porto Alegre de maratona, com 20 mil participantes, inscritos. No 2 meses passados, tinha 30 mil inscritos. Isso aí é lotação dos hotéis, os restaurantes, porque já eles começam a chegar na quarta-feira. Uhum. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e Viabiliza segunda. um investimento que viabiliza Mas muitos é negócios. Né? fantástico, porque eles vêm também, para buscar, como é que é, metragem, né? Ranking, né? Ranking, exatamente, ranking. Ranquear, Porque ranquear. buscar ranking para Ranqueamento, participar nas nas principais corridas do mundo. É verdade. Então, a lotação, o Brasileiro Atlântico e hotéis, e tem o aspecto também que é o clima que favorece, a orla é plana, É o então piso, né? é um ganho eterno, um ganho eterno. E tem alta, não é um evento só de corrida de rua, então, são vários eventos durante o ano. Isso é importante, né, Simonetti? Agora, com relação aos restaurantes, né? Aí, entre vários restaurantes, tu tem o 360 lá. O 360 está viabilizado, está consolidado. Sim, ele está consolidado. Sofremos 2 baques, né? Que foi Sim, a enchente, a pandemia, né? pandemia e a enchente. E a enchente. A enchente, sim, sofremos. Ficou debaixo d'água lá, né? Durante 2 meses. Depois tivemos mais um mês para recuperar. Ficamos 90 dias praticamente sem faturar. E só E gastando. depois, só gastando. É. E depois disso teve o aeroporto, que não funcionou durante 6 meses, né? Então foi um baque muito grande, porque lá é muito turista. Mas a gente, nesse período, não sei onde a gente buscou força, recuperamos o equipamento interno, fizemos um lindo jardim na rua, então estamos Eu buscando passei lá no frutos. dia, está maravilhoso mesmo. Então a gente está buscando muitos eventos e a gente está, felizmente, buscando o ponto de equilíbrio, digamos agora. E o que tu espera agora? Nós estamos no meio da Copa do Mundo, né? O Brasil saiu, foi um baque também, né? Do ponto de vista turístico, do ponto de vista da movimentação. Sim. Na economia, digamos assim, teve muitos pubs, muitos bares, várias arenas em Porto Alegre, né? Várias arenas para passar futebol, com shows, movimentou muito a economia, mas agora que chegaria a fase quente, o Brasil sai fora. Então, ficou ruim, né? Para quem se preparou, investiu e o retorno não veio. Acabou não vindo porque os principais jogos são agora, né? Uhum. Então, que as arenas lotariam e total, né? Porque aqui a gente tem um problema de clima também, né? Se eu jogo à noite... Aliás, o frio está sendo muito inclemente, né? Sim. De 15 dias para cá, meu amigo. Tem sido muito frio mesmo, né? Ainda mais lá na hora, ele que fica lá dentro do meio, né? Agora, tem que ir correndo e sair correndo de lá. Isso aí impede muita gente de chegar lá, né? Sim, o turista em si, não, porque talvez é a única vez que ele está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vou vir agora quando tiver de Porto Alegre. Até debaixo de chuva, né? Isso o turista não tem problema. Mas o Porto Alegrense não tem por que ir, ele vai adiando, né? Só se ele tiver... Acontece muito vir famílias, conhecidos, amigos, aí eles vão aos Porto Alegre, vão também, né? E o fim de semana que vem o sol, como esse está prometendo, então aí sim, aí eles saem das casas, dos apartamentos, dos palácios residenciais, com todas as estruturas para curtir. Sai dos seus esconderijos, né? Seus esconderijos e vão para o mercado, né? Simonetti, Porto Alegre, eu estou aqui em Porto Alegre desde 1967. Daqui a pouco vai fazer 60 anos que estou aqui. E Porto Alegre, eu nunca vi Porto Alegre tão bem
digamos assim, também aparelhada do ponto de vista da sua gastronomia, da gastronomia gaúcha em Porto Alegre. Concordas? Sim, o que aconteceu nos últimos anos, assim, 20 anos para cá, 10 anos, surgiram vários complexos, vários equipamentos, né, shoppings, e todos os shoppings estão se voltando para a gastronomia, né? Todas Um criaram, grande os apelo, últimos né? 10 anos para Um cá, grande apelo, né? é um grande apelo porque é o serviço, né, que atrai gente. Uhum. Entendeu? As lojas já tu compra tudo online, mas o restaurante tu gosta de participar. Então, os shoppings todos criaram praça de alimentação, sim, mas espaços gourmet, restaurantes lindos, modernos, marcas de fora. E nos bairros também. Aí sim, tem restaurante de todas as de etnias, né? Então, isso tem sido Um diferencial importante, né? referencial importante. Os caras que vêm para os hotéis, eles estão ficando, que vêm para Gramado, procuram ficar um dia aqui, porque tem opções maravilhosas na gastronomia. Isso agrega muita gente. E na região de Porto Alegre, qual é uma região assim, menos assistida? Porque a gente, quando fala em Porto Alegre, restaurante, fala uma zona mais ou menos concêntrica, no centro da cidade, bairros vizinhos e tal, né? Mas fora desses bairros mais, digamos assim, mais centrais, a gastronomia, ela está bem aparelhada? Tu tens conhecimento disso? Sim, teve o 4 Distrito, que sofreu muito com a enchente, né? Então, mas tem vários já reabriram, estão abertos, mas tem, tipo assim, o que aconteceu com a lei seca, e com as blitz, as multas, os bairros se fortaleceram. Entendeu? Cara que Ficaram para não sair, né? Não sair do seu bairro, né? Fica no não seu bairro, né? atravessar, vinha de É. Belém Novo, Ipanema para Vai a Moinhos. pé, vai de... enfim, né? Exatamente. Então, É. isso acabou criando polos Ajudando nos na bairros, Zona né? Sul, Zona Norte. É. Então, espraiou os restaurantes, né? Para tudo que é lugar da cidade. Isso aí acabou ajudando, foi exatamente a questão da bebida, né? Qual é o número de pessoas envolvidas na gastronomia de Porto Alegre? Claro, aqui nós sabemos que eu como economista, a gente tem muito problema, muita dificuldade em obter dados oficiais sobre várias coisas. Essa, por exemplo, quantas pessoas entre empresários, empregados, gente direta ou indiretamente envolvida, fornecedores e tal, com gastronomia? Existe um dado sobre isso? Não temos esses dados, assim, o número exato, mas é muita gente envolvida nisso, né, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, porque um restaurante médio, por exemplo, 360 lá, são 30 colaboradores. 30 colaboradores. E num país em que nós sabemos que as implicações trabalhistas são muito pesadas para o empresário, né? Não que o trabalhador não mereça ser, né, respeitado, ser bem remunerado, né? Eu acho que com essa função da nova escala ali, vai ter restaurante que vai fechar, fecha um dia, vai fechar 2, digamos, né? Mas o bom seria que também dessa opção do funcionário optar por horas, por hora trabalhada, Isso é mas importante de liberdade, claro. mas legalizar isso, porque tem restaurantes que, por exemplo, eles trabalham só meio-dia, 4 horas, digamos 3 horas, então ele fizesse 4 horas nesse restaurante, à noite ele pode fazer mais 4 na outra, e como ele trabalha só, digamos, ele trabalharia no horário de alto fluxo, ele pode receber bem nos dois, entende? Porque ele está na hora do pique. Mas isso aí confronta muito essa ideologia que tem aí, que é contra a liberdade das pessoas decidirem a sua vida, né? Sim. Na verdade, nós estamos num Estado, um narco-Estado, digamos, em que o Estado quer determinar o que tu vai fazer, quando tu vai trabalhar, quando é que tu não pode trabalhar, enfim. Isso é que está faltando, né? Destranchar isso aí. Porque se tu fosse por hora, ou por venda, no caso, os garçons são comissionados, em loja de roupa também são comissionados, será que realmente eles querem ficar 5 dias trabalhando? Aí eles vão ficar 5 dias numa empresa e trabalhar 2 no outro. Eu acho que seria legal as pessoas trabalharem. Ter um emprego digno e ganhar bem nesse emprego. Tem como é, digamos assim, a liberdade disso aí, né? Eu acho que o ponto central é a questão da liberdade, mais ou menos liberdade. Sabendo que o país em que tem mais liberdade para fazer, para empresariar, para ser empregado e tal, é o que mais sucesso tem, é o que mais prosperidade acaba atingindo. Que se tu considerar o cara trabalhar no horário de pico, 4 horas num local, 4 horas no outro, ou 5,
ele pode ganhar praticamente o dobro, porque tu vai pagar ele no horário que tu precisa mesmo, claro, né? Não é ficar lá descansando. Descansando é bom, mas Mas está envolvido, né? Comprometido com o horário, com o né? horário, E não né? com o trabalho, Às né? vezes Não o cara com tem que estar no emprego e interessante, assim, porque tem segmentos, por exemplo, a indústria. Já é de segunda a sexta. Já é. Tem tantas empresas que trabalham 3 dias, 4 dias, 5 dias. Empresa de eventos são 3 dias, 2 dias. Então, se determinasse por hora, e que fosse por hora, mas bem pago, sabe? Uma coisa assim, que dá a hora hoje é R$ 15, paga 30, 40, vai ganhar bem por hora, né? O cara vai aprender a ganhar dinheiro e querer trabalhar 2, 3 empregos e ganhar bem, né? É que, na verdade, né, a questão do mercado de trabalho, ela não sofreu no Brasil, do ponto de vista institucional, a mudança que está acontecendo no mundo todo. Por exemplo, meu programa, eu gravo o programa uma vez por semana. Eu só trabalho uma vez por semana. Quem trabalha comigo ganha por uma vez por semana. Sim. Quer dizer, de modo geral, eu não sou amparado por essa legislação. Pelo contrário, eles me condenam. Sim. Então, e é nesse sentido que seria mais produtivo, acho que para o trabalhador e para o empresário, né? Mais Claro. produtividade. Porque tem empresas que ela vai agregar um custo violento agora, né? No nosso caso de Sim. serviço, A partir vai do ano que agregar vem, quase né? 20%. É. Essa hora é passar. Não é essa hora é Não é essa hora é passar, passar. não tem poder aquisitivo, gente. Aí para Não te ver o tem. seguinte, né? Aí ele diz assim, não, como disse uma ministra aí, não, nós estamos aumentando para o empresário. Ah, é? Só para o empresário? É. Olha a forma como eles querem iludir as pessoas. Claro, né? é prejudicial a todo mundo. Simonete, é muito bom conversar contigo. Voltaremos a conversar contigo mais vezes, né? E porque essa questão essa área da gastronomia, restaurante, é uma coisa maravilhosa. A gente que trabalha e tal, sempre tem que ter uma hora de ir comemorar alguma coisa, as famílias e tal, aniversários, alguma data festiva e tal, e isso é importante. Então, essa diversidade de oferta de gastronomia em Porto Alegre, muito se dá em função de caras como o Edemir Simonetti. Obrigado pela tua presença, meu mestre. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado pela parceria de sempre aí, Sempre. divulgando os nossos negócios. Sempre. Um grande abraço. Muito bem, estou recebendo aqui o Giovanni D'Agostin, um amigo nosso aí, tal, aliás, a família D'Agostin. Eu sempre digo isso, não canso de repetir. Está comigo lá desde o começo, então eles são responsáveis também pela manutenção deste programa, que permanentemente está aí há mais de 25 anos. Então, pessoal a quem eu devo muita gratidão, pessoas competentes, para mim o escritório mais competente, com todo respeito aos demais, na área de contabilidade do Rio Grande do Sul, porque eu conheço um pouco de contabilidade, porque sou economista, mas evidentemente que a gente respeita o pessoal que é contador, porque eles têm, além do conhecimento, eles têm uma grande responsabilidade sobre a saúde financeira e o sucesso e o protagonismo das empresas. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui. Silvio Lopes, primeiramente, agradecer os elogios. Esses teus elogios são suspeitos, porque tu é meu amigo. Não, mas olha aqui, ó, amizade à parte, né, a gente tem que reconhecer as coisas, e achei importante isso. Mas de qualquer maneira, né, Giovanni, nós estamos caminhando uma trilha importante. O programa é importante para mim, é importante para vocês também. E quem ganha com isso é o telespectador, é aquele camarada que eu sei que eu recebo muitas manifestações de pessoas que veem o programa e as informações que muitas vezes são colocadas por vocês ajudam o cara a ter um conhecimento, a despertar sobre certas coisas que de outra maneira ele não teria como despertar. Então esse é o objetivo do programa. Bom, tem um assunto importante aí que é a questão da responsabilidade do contador diante da evasão fiscal do cliente. E o papel, claro, do Conselho Regional e Federal de Contabilidade. Então, hoje eu tive uma entrevista com uma empresa que presta serviços na área de TI, especificamente a questão da inteligência artificial, e eles me ofereceram um serviço para fazer auditoria fiscal de empresas, não é, automatizada. E conversando, então, com os funcionários dessa empresa, né, eles me passaram que, em alguns casos, eles são contratados para fazer essa auditoria fiscal com o propósito de obter um ganho, né, de obter um pagamento indevido para poder buscar a restituição, né, desse crédito, mas acontece o inverso. Quando eles fazem a verificação,
eles se dão conta, não é? Que o cliente, na verdade, está pagando menos do que o valor devido, né? E isso me fez refletir e trazer para os telespectadores um tema, né? Qual é a responsabilidade do contador perante a evasão fiscal do próprio cliente? Qual é o papel que o Conselho de Contabilidade tem nisso, né? Por quê? Porque muitas vezes os contadores eles são instigados pelos próprios clientes a cometerem a evasão fiscal, né? Então, com a atividade tecnológica, meros atos de cadastramento dos produtos podem ensejar a evasão fiscal, a sonegação fiscal. Vejam só, vou dar para vocês um exemplo, né? Por exemplo, um comerciante varejista, se porventura cadastrar equivocadamente os produtos sujeitos à submissão tributária ou com a tributação monofásica do PIS e COFINS, quando ele der a saída desse produto, né, não vai ter a tributação do Simples, por exemplo, né? Porque existem alguns casos em que a indústria paga antecipadamente os tributos de toda a cadeia econômica para frente, né? Então isso acontece com o ICMS, em alguns casos com o PIS e com a COFINS. Então é possível que daqui a pouco algum empresário que esteja aí intencionado em sonegar, ele vai lá, altera o cadastro daquele produto, quando vende, ele vende com cadastro para não ter tributação na etapa dele, quando na verdade deveria ter, porque o cadastro daquele produto foi mal feito, né? E muitas vezes ele instiga o contador a aceitar esse tipo de situação. E não são raros os casos em que o contador, quando não aceitam, né, o cliente simplesmente substitui o contador por outro. E esse outro aceita, não é? Então eu acho que o Conselho de Contabilidade teria que proteger mais os bons profissionais, né? O Conselho de Contabilidade, para esclarecer as pessoas que estão nos assistindo, é um órgão público federal, é um conselho de fiscalização profissional. Tal como tantos outros conselhos que existem, né, de profissões regulamentadas, o Conselho de Contabilidade fiscaliza a atividade profissional. Ele é um órgão público federal, é uma autarquia federal, né? Então, o Conselho de Contabilidade deveria conferir mecanismos que mitigassem tal conduta. O Conselho tinha que dar maior segurança ao bom contador em detrimento dos maus. Não é? Na medida em que ele se omite, ele acaba o quê? Incentivando os maus. Não é mesmo? O cara está fazendo errado, está dando certo, não está tendo prejuízo nenhum, então ele vai continuar. E vai, assim, ser exemplo para outros tantos, né? Então, exatamente. O Conselho deveria instituir mecanismos para mitigar a prática da troca indiscriminada de profissionais para fazer a escrituração de determinado CNPJ, não é? Já foi pauta em algumas conversas a respeito, inclusive para a campanha eleitoral do próprio Conselho de Contabilidade, principalmente as chapas de oposição, que se instituísse um formulário obrigatório de responsabilidade técnica do contador. O que esse formulário faria? Quando uma empresa, um CNPJ, contrata um contador, o profissional tem que ir para o Conselho de Contabilidade, de forma totalmente digital, e declarar, é declaratório, né? O profissional vai perante o Conselho de Contabilidade e diz, olha, eu sou o profissional responsável pela escrituração da empresa Alfa. Tá? Aí vamos imaginar o seguinte, que a empresa Alfa instigue esse profissional à prática em desacordo com a legislação, alguma prática administrativa, fiscal em desacordo com a legislação. Não ortodoxa. E que isso acabe gerando prejuízo ao erário, por exemplo, né? Ou acabe gerando um descumprimento de uma norma técnica. Vamos supor que o profissional não aceite. Não vou aceitar fazer dessa forma porque eu não acho ético que se faça dessa forma. Nesse caso, a empresa, em querendo trocar o contador porque o contador se negou a fazer um procedimento ilegal, instigado pelo cliente, basta o seguinte, que o profissional comunique ao Conselho de Contabilidade que ele não é mais o contador daquele CNPJ e que indique o motivo. Simples assim, muito simples. Aí o Conselho de Contabilidade não vai, negar aquela informação, né? Não vai trancar o procedimento de transferência do contador para a empresa A para a empresa B. Nada disso. Só vai ficar registrado lá que o profissional, o contador
João da Silva, não é mais contador da empresa alfa Por tais e tais motivos. e vai estar registrado lá no Conselho de Contabilidade tais e tais motivos. E isso, senhores, protege o contador. Protege o contador que o Conselho Federal de Contabilidade instituísse esse tipo de procedimento. E eu vou explicar. Porque no que toca à responsabilidade do contador, eu vou fazer a leitura do que prevê o Código Civil num capítulo próprio que trata dos contadores das empresas, né? Diz lá no artigo 1177 do Código Civil: os assentos lançados nos livros ou fichas do proponente, que é da empresa, por qualquer dos seus prepostos encarregados de sua escrituração, que é o contador, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele, certo? O que diz o parágrafo único desse artigo? No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os proponentes pelos atos culposos e perante terceiros, solidariamente com o proponente pelos atos dolosos. Então, senhores, veja a nossa responsabilidade enquanto contador no que se refere aos atos praticados por nós na condição de profissionais, né? Então é vasta a jurisprudência que imputa ao contador a responsabilidade de reembolsar multas e tributos ao cliente quando for comprovada a culpa. E o que é culpa? A imperícia técnica, né? Então, comprovada a imperícia técnica, o nosso cliente sofreu algum prejuízo, eu tenho que reembolsar o cliente, né? Agora, quando houver comprovação de dolo, né, que é quando o contador detém a ciência da ilegalidade e mesmo assim pratica, nada impede que a fiscalização cobre diretamente do contador as autuações promovidas contra o seu cliente. E é vasta a jurisprudência que dá guarida a esse dispositivo do Código Civil, né, que eu acabei de fazer a leitura. Então, senhores, quero dizer, finalizando a entrevista, concluindo, que já passou da hora do Conselho de Contabilidade propiciar meios que protejam o bom contador para que ele não fique à mercê da concorrência desleal e prejudicial à profissão. Então era isso que eu tinha para falar para os telespectadores do nosso programa. E é uma coisa importante para as empresas, como também para os profissionais da contabilidade, né? Isso é importante, essa questão que tu colocasse aí do conselho, tanto regional quanto federal de contabilidade. Eu, como economista, e permite fazer essa análise como jornalista, eu sempre vejo que o Conselho Regional de Contabilidade e o federal, muitas vezes eles pecam exatamente por falta, né, de defender os bons profissionais. Porque na medida em que essas coisas não acontecem, não há uma ação efetiva e positiva e objetiva dos conselhos, tanto o regional quanto o federal, isso abre caminho, isso dá margem a que haja ações, ou hajam ações que acabam comprometendo o próprio profissional e a categoria dos profissionais. Isso aí. Gostei, aprendi muito, aliás, eu sempre aprendo muito de contabilidade com vocês, né? Com a dupla Salésio e o Giovanni. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, estou aqui com o Dr. Gustavo Bernardi, que é um grande patrocinador do nosso programa. Aliás, eu sempre digo, né? Ele, entre outros que estão aqui comigo, são os responsáveis pela durabilidade que nosso programa tem. Nós temos mais de 25 anos no nosso Economia e Desenvolvimento. Eu agradeço muito a eles, naturalmente, e sei que o programa só é um programa bom, respeitado pelo conteúdo que nós trazemos aqui através dos nossos participantes, dos nossos convidados, que são também os caras que dão opinião aqui, no caso hoje, o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado. Um abraço, Silvio. Uma vez mais pela tua presença. Tá bonito esse azul aí, né, tio? Sabe que eu tô sempre de azul, né? Sempre de azul. O cara é bem gremista mesmo. Sou Né? bem gremista. Mas não vou falar sobre futebol hoje. Vamos deixar para outro dia. Olha aqui, ó. Há uma questão toda aí envolvendo o holding. Daqui a pouco tu vai nos dizer o que é uma holding, né? Mas existe uma questão que muitas vezes o pessoal que mora no campo, por exemplo, se confunde, ou não tem um esclarecimento muito objetivo do que é. O que, por exemplo, seja diferente entre uma holding, assim, digamos, rural e uma holding patrimonial. Em primeiro lugar, o que é uma holding? Depois, qual é a diferença entre uma holding rural da patrimonial? Sabe, Silvio, que a gente recebe todas as semanas questionamentos acerca da holding rural. Qual a diferença? Por que um senhor lá que planta vai ter que ter uma holding diferente do senhor aqui que é dono de imóveis, né? Tu sabe que não existe essa diferença.
Holding é holding aqui e lá. Holding é holding em qualquer lugar, né? É uma estrutura societária que recebe uma alocação patrimonial e vai gerenciar esse patrimônio. Se é fazenda, se são apartamentos, se são imóveis, né? Se são silos, se são máquinas agrícolas, se são máquinas de terraplanagem, não muda nada. Qual é que é o cuidado que a gente tem que ter? Né? A gente que faz holding, que administra holding, é que na holding rural, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, as vontades do dono desta holding, daquele patriarca, daquela pessoa que criou aquilo tudo, são diferentes do cara da área urbana. Por exemplo, sabe que na holding rural tu tem fazenda aqui, fazenda ali, fazenda acolá, fazenda acolá, fazenda acolá. Aqui tu planta soja, ali tu planta arroz, do outro lado tu tem um silo para armazenar isso tudo, do outro lado tu tem toda a tua estrutura agrária, todo o maquinário que tu aluga para os teus vizinhos fazerem colheita e tal. Mas o grande medo, acho que talvez a grande importância de tu criar uma holding, estruturar uma holding, é a questão da sucessão patrimonial. Qual é o grande medo do patriarca numa holding rural? Fracionar, dividir as propriedades. Né? Olha só, Silvio, se eu sou o grande dono de diversas propriedades e eu tenho 5, 6 filhos, o que não é incomum, tu sabe que não é incomum, tu está fracionando em 5, 6 vezes. Né? Então o poder do negócio se diminui em 5, 6 vezes. Uma outra questão muito importante que a gente vê é o medo de que os filhos casem, se unam com alguém que não compreenda, que não tenha a mesma vocação de manter o negócio. Né? Então, tu sabe que aqui principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, a vocação de determinada área, tu não muda. Se aquela vocação é soja, é soja. Se aquela vocação é arroz, é arroz. Aquilo vem ao longo de tantos anos, né, de décadas. Claro, tu não tem como experimentar ali. Né? Então, eu acho que tu estruturar isso de uma forma em que tu guarde a governança, em que tu guarde os direitos hereditários, em que tu estabeleça as regras de sucessão, em que tu estabeleça as regras com que outras pessoas vão entrar na família por meio de casamento ou de união estável, que tu estabeleça a regra dos filhos dentro e fora do casamento, né? É a coisa mais importante nas holdings. Mais importante, Silvio, ainda, do que a organização tributária. E esta não é menos importante. Né? Porque, olha só, se tu tem plantio, tu tem uma regra tributária X. Se tu tem armazenamento, tu tem uma regra tributária Y. Se tu tem distribuição de grãos, tu tem uma regra tributária Z. Se tu tem uma indústria agrária que transforma aquele grão em alguma coisa, e aqui no Rio Grande do Sul, basta tu pegar o arroz e tirar a casca, que é outro produto. Basta tu pegar o arroz e transformar ele em parabolizado, é outro produto. Então tu tem que ter a noção de que tu não pode mais brincar, que tu pode pegar isso tudo, colocar dentro de uma estrutura societária, estabelecer regras dentro dessa estrutura societária, e às vezes tu vai estabelecer, inclusive, CNPJs divergentes para cada estrutura societária, mas tu vai continuar sendo o dono. Né? Tu não vai entregar para os teus filhos. Tu pode estabelecer regras sucessórias que eles vão herdar no teu falecimento. No futuro, né? No futuro. Tu pode fazer doações em vida e reservar o usufruto dessas cotas, mas principalmente tu sai dos custos, de todos os custos de fazer um inventário, de impor para os teus filhos um inventário que às vezes não é comum, ou, aliás, é muito comum aqui no interior do Rio Grande do Sul tu ter fazendas de 10, 15, 20, 30 milhões. Tu imaginar que tu vai ter um custo tributário de transferir isso aí tudo para os teus filhos, e se esses filhos não tiverem dinheiro, ninguém recebe nada, entendeu? Então a questão da holding, principalmente rural, que é preciso entender o seguinte, ela não se difere de nenhum tipo de holding urbana.
é uma holding como qualquer outra, mas ela tem peculiaridades que quem for trabalhar nisso tem que ter a sensibilidade de entender como é que é o raciocínio do povo rural, daquele cara que vive no campo, daquele cara que tem como atividade agrária a atividade principal dele. Muitas vezes iletrado, né? Iletrado, mas não ignorante Não das coisas. ignorante. Não, eu entendo o que você quer dizer. ele Letrado é- no sentido não é acadêmico, não é Sim, formado, sim, etc. sim. Tem a atividade diária, quer dizer, o conhecimento da vida humana. E é interessante porque esse pessoal ele já te diz na primeira ou cara, na segunda diz reunião. na cara. Olha, Antônio, eu fiz até o segundo ano, terceiro ano, minha professora foi ali, né? Mas eu sei o que eu estou fazendo. Claro, né? claro. Se Então, não soubesse, não estava no lugar onde não ele estava. estava ali. É. Né? Então, o que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul são fortunas enormes, né? Mas com pouco preparo para organizar a sucessão e para organizar a atividade econômica. Principalmente, e nós já falamos aqui, que este é o ano em que a gente está tendo toda uma revolução na atividade tributária, no mercado tributário, na questão tributária. Muitas a gente sabe o que vai acontecer, outras a gente só espera o que vai acontecer. Né? Então, tem que ter um cuidado, tem que organizar. E é uma coisa que eu acho muito interessante. Né? Te contei que na segunda eu fui visitar Em Sinop, né? em Sinop, um cara aqui, um cliente, enfim. Né? Uhum. A preocupação dele não era econômica, não era tributária, não era nada. Ele não está nem aí se ele vai gastar 1 milhão ou 2 milhões. O que ele quer é proteger a família dele. É. O que ele quer é estabelecer uma barreira para perda de patrimônio, para fracionamento. Manter e não perder patrimônio, Isso. né? E E não prejudicar a família. A família. Exatamente. E que a sucessão dele continue tendo o que ele construiu Perfeito, nos 63 anos que de andamento nisso sem Ah, rachas, né? Isso é exatamente. importante, né? Aliás, isso que eu acho que é a coisa mais importante do ser humano é justamente nessa sucessão, né? Quer dizer, ali está exatamente o caráter da pessoa, né? Quer Exatamente. dizer, quando o camarada faz isso aí, olha, eu quero preservar, é que ele vê que a família precisa do que ele fez e ele precisa que o que ele fez continue dando frutos para a família dele. Acho importante isso. Fernando, obrigado pela tua presença é isso, aqui. eu fico à disposição, Eu acho João. que isso aí foi uma coisa muito boa, serviu para muitos dos nossos telespectadores que, de repente, não estão, mas poderão vir a estar nessa situação. Com Até certeza, mais. Silvio. Um abraço. Bom, vamos encerrar o programa dessa semana com o espaço conversando sobre contabilidade. Um espaço aguardado aqui, porque realmente é um espaço importante, né? De um assunto que diz respeito a todos nós. Não só quem tem empresa, tá, mas a própria vida pessoal, né? Que exige um certo conhecimento de contabilidade. E nada mais, nada menos que conversando com aquele que sabe muito bem dessas coisas, que é o professor Salésio D'Agostino. Salésio, um abraço, prazer em tê-lo aí. Salésio, nós estávamos conversando aqui antes do programa e tu disseste o seguinte, que o Henrique Guzmão, lá de Cuiabá, no Mato Grosso, mandou uma questão aí importante. Professor Salésio, o senhor poderia nos explicar por que a contabilidade é dependente das normas tributárias? E mais, o que o senhor tem a nos dizer sobre esse importante assunto? Pois então, Henrique, a tua pergunta, ela vai ao encontro de como você vê a contabilidade, como você entende a contabilidade. Se você vê a contabilidade como um sistema de normas e procedimentos para a elaboração do patrimônio das pessoas, nesse caso, a contabilidade depende das leis, não é isso? Todas as leis, seja ela tributária, trabalhista, previdenciária, societária, enfim, todas as leis, essas leis todas interferem na formação do patrimônio das pessoas, não é isso? Então, ora, se elas interferem, né, todo o patrimônio, ela interfere no ativo, ela interfere no passivo, nos custos, nas despesas, nas receitas, enfim, em tudo a legislação interfere. Então, se você enxerga a contabilidade como um sistema de normas e procedimentos, não é isso? Então, a contabilidade depende das leis.
entende? É a lei que estabelece os conceitos, né, dos elementos que formam o patrimônio, né, como o patrimônio deve ser estruturado, como o demonstrativo econômico deve ser divulgado, estabelece as responsabilidades profissionais, estabelece lá, né, como é que o campo de trabalho do contador deve funcionar, estabelece obrigações e direitos dos profissionais, ou seja, tudo a lei estabelece. Mas por que a lei estabelece? Porque a Constituição Federal, né, lá no artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ora, então verifica que isso tudo, né, é estabelecido para que nós tenhamos segurança jurídicas, né, no exercício das nossas atividades. Ou seja, todas as pessoas, né? Todas as pessoas estão dependentes da lei porque nós só fizemos aquilo que a lei estabelece. Não é isso? É importante eu deixar registrado, e eu acho que é por isso que você fez esse questionamento, porque o Conselho Federal de Contabilidade defende a independência jurídica das normas editadas por ele, não é isso? E também aquelas normas editadas pelo Conselho Internacional, né, do Conselho de Normas Internacionais da Contabilidade, que é o IASB, não é isso? Que cria as normas internacionais de relatórios financeiros, que é o IFRS, que estabelece a independência do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e tudo mais. Então, tu verifica, né, que o Conselho Federal não gostaria que os procedimentos contábeis, os procedimentos, né, para elaborar as demonstrações contábeis, os procedimentos para elaborar, né, os demonstrativos econômico e financeiro, as formas de fazer os registros, né, de todos os atos de gestão, né, que não fosse estabelecida por lei, tá? Mas sim fosse estabelecida por eles, pelo Conselho ou entidades desvinculadas ao poder legislativo. Então, isso seria um problema seríssimo para nós. E que isso, inclusive, está trazendo confusão aos profissionais, né? Veja só, o Conselho Federal edita uma norma, essa norma é contrária às normas estabelecidas pelo Poder Legislativo, não é isso? E aí o profissional não sabe o que faz, não é isso? Ou seja, o Conselho aplica algo que está fora do campo jurídico, o campo jurídico diz que se faz de uma maneira, o Conselho diz que faz diferente, e aí há um tumulto total, não é isso? E isso não é bom para a profissão. Entende? Nós temos que obedecer a leis, porque a Constituição assim estabelece. E o Conselho Federal de Contabilidade deveria examinar todas as normas e os procedimentos e os pronunciamentos editadas por essas entidades internacionais. Se fosse contrário ao que a lei brasileira estabelece, ele deveria não aceitar para ser aplicado aqui no Brasil, porque existe uma obediência jurídica que nós temos que fazer esse comportamento, nós temos que tratar dessa maneira. Então, o Conselho Federal, como um órgão público federal que protege o campo profissional, deveria examinar o que é que a norma internacional estabelece, o que é que a norma brasileira estabelece, e, através disso, verificar como fazer para ajustar e fazer com que dê sempre preferência à aplicação da lei, porque nós estamos no Brasil e nós precisamos de sustentação jurídica para aplicar e para desenvolver os atos que o profissional tem que trabalhar. Então, tu verifica. Então, do campo de vista da elaboração das demonstrações contábeis, nós estamos subordinados à lei e devemos cumpri-la. Inclusive, a lei diz tudo, como é que um lucro tem que ser distribuído, enfim, aquelas coisas todas, as normas, os procedimentos que os gestores têm que obedecer, né, em razão àquele patrimônio que está sendo constituído. Isso é um campo. Agora, se tu enxergares a contabilidade não como normas para elaborar o patrimônio, mas sim como um campo de estudo, aí não tem dependência, não tem vinculação, não tem subordinação nenhuma com a lei.
Porque o contador, no exercício da sua atividade como profissional, né, que orienta o gestor para que o patrimônio prospere, nesse caso, o que ele vai aplicar é os seus conhecimentos, não é isso? Ele vai dizer como deve ser feito, como não deve ser feito, para que o patrimônio sempre prospere, tá ok? Então, essa é a diferença. Tem pessoas que entendem que contabilidade é registrar e apurar informações patrimoniais. Bom, se tu pensares assim, que está errado, não tem que pensar assim não, tá? Uma coisa é um procedimento para elaborar um patrimônio, esse tem que estar atrelado à lei. Agora, se tu pensares que o patrimônio é um campo de estudo do contador para que ele verifique o que está sendo feito de errado, para que ele possa orientar o gestor para que esse patrimônio prospere, aí não tem nenhuma vinculação com lei, porque aí é uma aplicação de conhecimentos técnicos do profissional. Ele examina o patrimônio, através desse exame ele diz o que é que o gestor está fazendo de errado, como é que ele tem que agir para fazer a coisa certa, para que esse patrimônio prospere cada vez mais, porque é o patrimônio que gera emprego e renda e que dá sustentação social às pessoas. Sem emprego, sem renda, nós não temos o que é uma estabilidade social. E é por isso que o contador, neste momento, ele é essencial a esse desenvolvimento. Então, concluindo, no momento que tu pensares que a contabilidade é um sistema de gerar informações, obrigatoriamente eu tenho que obedecer às leis. Agora, no momento que tu pensares contabilidade como um campo de estudo, né, para que o contador aplicar seus conhecimentos para desenvolver esse patrimônio, aí ele não tem vinculação nenhuma com a lei, mas sim ele tem que ter o seu conhecimento para que esse patrimônio prospere. E é por isso que o contador é valorizado no mundo empresarial. Salésio, olha aqui, ó, parabéns pelos esclarecimentos, eu tenho a certeza que atendeu, digamos assim, a curiosidade e, aliás, a necessidade de muita gente. Um abraço e parabéns. Um abraço e estamos à disposição. Muito e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. E com o professor Salésio D'Agostino, encerramos o nosso programa desta semana, desejando a todos vocês uma bela semana de trabalho. Voltamos na semana que vem com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.